Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal que segue aqui o canal dos Paroleiros, estamos aqui na segunda parte desta parola número 119, mais uma dentro do tema Jesus, hoje com escalação completa, 01, 02, 03 e 04, participação especial do nosso 04 Xandão, aquele que arrebatou os nossos corações, aquele que há tantos anos também caminha conosco aí. Xan, o nosso coração é seu nesse momento, Xan. Que bom ter você de novo aqui. Deixa eu fazer uma correção. Você falou que ele anda conosco. Não, nós temos que lembrar que ele é quem nos levou para o caminho. Né? Ele é quem nos evangelizou. Né? Na verdade, nós é quem caminhamos com ele. Né? Você lembra muito bem, Xandão, quando você tirou o Arthur da sarjeta. Quando você foi lá e estendeu a mão para o Paulinho. Em relação a mim, a história é velha. E bem velha. Né? Bem cabeluda. E cabeluda. Ele me viu sem cabelo, com cabelo, cabeludo e careca agora. Eu achei que você fosse falar agora, Lucinho, que antes de tudo ser, o Xandão já era. Né? Ele estava lá desde o princípio. Ele nos aguardava lá quando a gente chegou. Eu já era ultimamente. Todos somos Vamos dar sequência, então, nesta roda de parola 2D, com as últimas 3 afirmações de Jesus, eu sou. Afinal de contas, como diz a canção, o que Cristo oferece, ele é. Isso é lindo, cara. Então, a gente falou que todas as citações de Jesus, elas, de alguma forma, elas estão relacionadas a outras passagens bíblicas e se concretizam na pessoa de Cristo. Abrindo um parênteses aqui, antes da gente falar das últimas 3 afirmações, vocês já assistiram o trailer da 3ª temporada do The Chosen? Não? Eu não. Nem da primeira e nem da segunda. Cara, então eu vou convidar vocês a assistirem o trailer da 3ª temporada, porque na última cena desse trailer, né, Jesus está de frente a frente com um fariseu, né, e o fariseu fala assim: Jesus, se você não negar as suas palavras agora, eu vou ser obrigado a apelar para a lei de Moisés. E Jesus olha para ele e fala assim: eu sou a lei de Moisés. Cara, é de arrepiar. É de arrepiar. Vamos lá. Corte rápido. Nossa quinta afirmação, então. Nossa quinta afirmação, Jesus vai falar lá em João 11, 25, que ele é a ressurreição e a vida. Então, vamos partir daqui essa afirmação de Jesus. Começamos pelo Will. Vamos lá, Will. Eu gosto dessa expressão aqui, porque uma das coisas que, ultimamente, a gente tem deixado muito de falar nos nossos púlpitos, e aí por mais que eu já falei em alguns momentos aqui, é difícil a gente falar, nós não estamos falando nos nossos púlpitos, porque é impossível, eu só estou na minha igreja e não sei o que está acontecendo nas outras. Mas acho pouco provável que nos púlpitos estejam falando sobre a segunda ressurreição, estejam falando sobre o juízo eterno, porque hoje nós temos experimentado muito de um evangelho onde as pessoas estão deixando de falar a respeito que haverá um julgamento, que haverá um tribunal de Cristo, que haverá um grande trono branco, né, onde as pessoas serão julgadas pelas suas obras, serão julgados por aquilo que foi feito, né? E Jesus aqui ele está falando algo tremendo. Nós estamos falando da ressurreição de Lázaro. Então, Lázaro, ele está morto. Existe aí até uma questão judaica do porquê que foi no 4º dia que Jesus foi lá e tudo mais, mas não é o caso aqui. E naquele momento, a própria irmã de Lázaro vira para Jesus e fala assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, apontando para um cenário profético do que diz respeito ao arrebatamento da igreja, ou então o dia em que a igreja
ela estará diante do tribunal de Cristo e tal. Mas Jesus, ele faz meio que para, e ele fala assim, não, peraí, você não está entendendo. Eu tenho 3 tipos de ressurreição, né? Eu tenho a ressurreição física, que é o que vai acontecer agora. Porque, convenhamos, Lázaro, ele morreu de novo. Ele não está aí perambulando pelas estradas da vida, né? Ali nós estamos falando de ressurreição física, e nós vamos ver na antiga aliança, na nova aliança, nós vamos ver por alguns momentos pessoas sendo ressuscitadas fisicamente. Nós chegamos a ver, inclusive, um homem que cai na vala, numa cova, e os ossos de Eliseu estão lá, e essa pessoa ela ressuscita. Nós estamos falando de uma ressurreição física. Nós temos também a ressurreição que vai dizer a respeito no aspecto escatológico. A primeira ressurreição que está lá em 1 Tessalonicenses, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. E Jesus está falando, olha, ainda que essa pessoa morra, ela viverá, porque eu sou a ressurreição. Ele está de novo apontando para um aspecto escatológico. Lógico que a segunda ressurreição é outro aspecto, né? Nós estamos falando de uma questão voltada para o juízo. Mas aqui, Jesus está fazendo esse paralelismo, dizendo o seguinte, olha, é bem verdade que haverá uma ressurreição lá na frente, mas aqui, eu sou o detentor da vida, e porque eu sou o detentor da vida, eu sou poderoso o suficiente para que tudo isso que está cercando Lázaro da morte, ele venha à vida, e ele continue o processo, ele continue o seu propósito nessa terra, né? Nós vemos também isso quando Jesus ele se encontra com a filha de Jairo. Nós vamos ver a mesma coisa quando Jesus ele é questionado pelo homem da corte, onde ele fala, olha, meu filho morreu, e ele fala, quem disse que teu filho morreu? Vai lá, que teu filho está ressuscitando, ele está vivo. E aí nós vemos Jesus, então, ele operando dessa forma. E Paulo, ele vai dizer algo muito interessante, né? Ele vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré habita em mim. E ele há, então, de restaurar, glorificar o nosso corpo, quando nós experimentarmos aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Então, eu acho isso muito legal, porque Jesus está falando, ei, Marta, aquieta o teu coração. Ele vai experimentar agora de uma ressurreição. E eu gosto muito de uma ilustração, porque quando nós vamos falar de ressurreição física, que é o caso aqui de Lázaro, nós vemos pelo menos a manifestação de 3 dons, o dom da fé, né, o dom de cura e o dom de milagres, ou o dom de operação de maravilhas. Por quê? Precisa ter uma fé operando ali de uma forma sobrenatural. Nós vamos ver o dom da cura, porque aquela pessoa tinha morrido. Então, provavelmente, ela tinha experimentado algum princípio, ou, se não, a própria enfermidade. E, por óbvio, no final, ele precisa experimentar, então, daquilo que é o próprio dom da maravilha. Então, Jesus está falando, olha, Marta, aquieta teu coração, porque agora você vai ver que ele vai experimentar de uma ressurreição física. Mas é verdade que quando ele morrer, naquele dia, haverá a ressurreição. E aí aqueles que creram em Jesus Cristo não passarão pela condenação, mas sim, porque lá em João, capítulo 3, versos 17 e 18, vai dizer que aquele que crê em mim já está, o pecado já foi julgado, e eu sou aquele que vai ser a propiciação desse julgamento, né? Então, para mim, quando fala que eu sou a ressurreição, ele está tendo essas 2 vertentes aqui, e que nós precisamos estar atentos. Mas enquanto eu estava falando aí, eu fiquei pensando, querendo ou não, isso é só um aperitivo, né? O que ele fez com Lázaro é uma pequena... Ele fez com o filho da viúva de Naim, né? E tantos outros que a gente sabe que Jesus... que cruzaram o caminho de Jesus, né? Mas eu entendo que é um aperitivo. Assim, olha, eu estou mostrando o meu poder. Porque ele... Se ele não tivesse ressuscitado ninguém, seria uma promessa de algo que as pessoas nunca tinham visto. Mas ele foi lá e ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né? Então ele está mostrando assim, olha, eu estou mostrando na prática que lá no grande dia eu vou colocar todo mundo de pé. Porque essa palavra ressurreição é tornar a colocar de pé.
né? Então, para mim, é um aperitivo, é um gostinho. O que eu tô mostrando para vocês aqui, podem confiar, né? Confie em mim, que lá na frente, uma hora, eu vou, da mesma maneira que eu coloquei esses 3 de pé, eu vou colocar todos vocês. Então, é como uma grande esperança, todos aqueles que viram e todos aqueles que não viram, mas vieram a crer nele, lendo e vendo o que ele fez. A gente tem, se ele fez com esses 3, ele vai fazer comigo lá naquele grande dia também. Paulinho, deixa eu fazer uma provocação pastoral teológica aqui. Eu vou me lembrar agora de umas aulas que a gente teve na escola dominical, lá na Água Fria, há tantos anos atrás, lá com a Beth, quando ela ela deu aula sobre o tabernáculo. Acho que o Luizinho e o Chan vão lembrar disso. Eu lembro dela falando, e aí em cima dessa sexta afirmação de Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Eu lembro da Beth falando que isso tem relação com os três pedaços de caminho entre a área externa do tabernáculo até chegar no Santíssimo Lugar, né? Tinha um lugar, uma passagem que era a porta era o caminho, entrava no santo lugar era a verdade e a vida era lá no Santíssimo. Tem uma relação com isso, não tem? Tem. A relação seria a seguinte, né? Caminho, verdade e vida, levando em consideração o avanço para o lugar mais profundo e mais secreto do tabernáculo, essa seria a ordem perfeita, né? O caminho pressupõe desde a entrada do tabernáculo, desde o portão principal, né? Passando pelos tanques, o tanque da purificação, o tanque do altar do sacrifício, até o alpendre. Esse alpendre seria um lugar, o último lugar comum. A partir daí, o acesso ele passa a ser um acesso exclusivo. Agora, o alpendre é o lugar onde a lei é promulgada, a lei é lida, né? Aí entra, então, a verdade, é onde a lei é explicada. E a partir daí, do alpendre para dentro, santo lugar, santo dos santos, o acesso é restrito, o acesso é sacerdotal. No santo lugar, o acesso dos sacerdotes ele é diário, para que os sacerdotes possam tomar a lei, né? Ela fica guardada ali, para que eles possam tomar a lei e possam cumprir aquilo que a palavra fala lá em Levítico, capítulo 6, de trocar o azeite do candeeiro, né? Trocar o azeite da lâmpada do altar. E uma vez por ano, o lugar mais profundo, o lugar mais privado, que seria o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, que é o ambiente no qual o sacerdote ofereceria o sacrifício em favor do povo, e aí, então, nós temos a significação da vida, né? Não à toa, quando Cristo entrega o seu Espírito na cruz do Calvário, esse véu é o véu que é rasgado, né? O véu do Santo dos Santos, pressupondo exatamente o contrário daquilo que havia acontecido na cruz. Alguém diria, morreu, né? Só que esse rasgar do véu do Santo dos Santos está revelando que, na verdade, ali Cristo não morreu. Na verdade, Cristo inaugurou uma nova dimensão de vida. E isso foi colocado na palavra para nós, né? O autor de Hebreus, ele lembra para nós que Jesus ele entrou no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho, né? Então, ó o caminho aqui, né? Jesus sendo a verdade, entrando no Santo dos Santos, inaugurando uma nova dimensão de vida. Então, sim, tem toda uma relação, né? Com uma simbologia que para os judeus era muito comum, né? A simbologia do tabernáculo, do templo, né, perfeitamente relacionável com uma realidade que para eles era inteligível, era compreensível, né? Quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então, ele está dizendo tudo aquilo que é o serviço
do tabernáculo, o serviço do templo está cumprido em mim, né? A necessária, o necessário peregrinar para sacrificar, o necessário peregrinar para celebrar as festas, o necessário peregrinar para ouvir a lei, tudo isso se cumpre, se estabelece em mim, né? Então, por isso ele diz, eu sou, né? Essas 3 dimensões de caminho, verdade e vida que dizem respeito a essa dinâmica prática do culto no tabernáculo e no templo. A lei e os profetas se encerram nele, né? Até que deixar registrado aqui, que vocês gostam quando eu falo, mas é pelo caminho. Meninos, vamos... Era no caminho, não era pelo caminho. Você queria colocar o nome de no caminho. No caminho. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, o nome desse canal só é Os Paroleiros, porque a gente teve que orar muito para Deus tocar no coração do nosso amado. Porque era no caminho. Então, e ainda a gente espera que ele cante para nós. Quem sabe? Quase 3 anos depois, vamos ver, né? Tem até uma outra citação em Atos, que Atos vai citar os cristãos como os seguidores do caminho, né? Então, a própria Bíblia vai relatar e associar Jesus ao termo caminho, né? Vamos chegando ao final desta parola, e a gente tem uma última afirmação aqui, que é a última afirmação que está lá em João 15, que Jesus refere-se a si mesmo como eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a última revelação das 7 que Jesus fala a respeito de si mesmo. Eu gosto muito eu não sei se foi proposital ou não, se foi intencional ou não, mas deixar essa última afirmação para o final é uma afirmação, meninos, que me conecta diretamente a Cristo. E nas outras afirmações, a gente mostra uma dependência de Jesus, ou seja, ele é o pão, ele é a luz, ele é a porta, ele é aquele que me guia, enfim. Mas quando ele se afirma que ele é a videira e que nós somos os ramos, significa que se nós não estivermos exatamente enfincados nele, conectados nele, enraizados nele. E aí eu gosto da afirmação do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, quando ele fala assim, eu gostaria de estar escondido nele, né? Considerei todas as coisas perda para ser encontrado nele, achado nele. Essa mistura, essa conexão, essa ligação entre a gente e Jesus, que vai fazer com que a gente possa produzir, então, os frutos, é uma chave que a gente pode encerrar essa parola aqui com essa afirmação. Chan, queria escutar você um pouquinho. Arthur, que eu acho que é bem interessante, assim, ele usar justamente a videira, né? Porque a vide, ela produz uva. E a gente bem sabe que a uva na Bíblia, o vinho, né, o símbolo dele é de alegria. Então, todo mundo que está nele, que realmente está inserido, que está vivendo com Jesus, em Jesus, a nossa felicidade, a nossa alegria, ela vem de estar nele, vem dele, né? Não vem das coisas do mundo, elas começaram a perder valor para a gente, né? Então, quando ele fala só a videira verdadeira, quantas pessoas estão procurando alegria? Né? Quantas pessoas estão se conectando, né? Que acho que é uma das palavras mais usadas no dia de hoje, buscando essa alegria. E Jesus fala, olha, se vocês estiverem em mim, né? Vocês vão estar produzindo frutos. Então, e esse fruto que vai permanecer, e se divide, se tem um simbolismo de alegria, então tudo aquilo que a gente faz vai gerar alegria para nós e vai gerar alegria para os outros. Eu não conheço ninguém que recebeu uma oração e foi curado e ficou triste.
Eu não conheço ninguém que estava oprimido e foi liberto através de uma oração e ficou triste porque foi liberto, né? Mas o que traz? Gera paz, gera alegria, né? Porque Jesus, ele mesmo, eu sou a videira verdadeira. Então, quer dizer, tem a videira falsa. Tem muita gente procurando a verdadeira alegria em todos os lugares, né? Então, em vários lugares, mas a gente sabe que só existe uma que realmente traz alegria, que traz vida para a gente, que é Jesus. Então, essa afirmação me deixa muito feliz, né? Aproveitando para fazer um paralelo, mas de saber que a paz e a alegria que a gente buscava está nele, e que é nele que a gente precisa permanecer. Eu vou falar numa outra conotação aqui. É interessante isso que o Xandão falou, mas quando ele fala eu sou a videira verdadeira, nós vamos lembrar do que Paulo vai falar aos Romanos capítulo 11, que ele vai falar a respeito de nós termos sido enxertados nele, né? Olha que interessante. Quando Jesus ele está falando aqui, eu sou a videira verdadeira e vocês estão conectados em mim, e de mim vocês vão, então, por essa conexão, produzir frutos, Paulo ele vai trazer uma luz maior sobre isso, dizendo, olha, vocês estavam desconectados, mas por conta do posicionamento do coração dos judeus, você foi enxertado. E eu gosto dessa expressão enxertado, porque na agricultura, a minha mãe, toda semana ela compra uma orquídea. E quando a orquídea está começando as pétalas cair e tudo mais, ela vira para o jardineiro aqui do prédio e fala para ele, você planta lá, por favor, no jardim. E o que ele faz? Ele não coloca na terra. Ele põe um finco assim numa árvore que tem aqui, e ele prende, e ele amarra, e ele enxerta lá. E é interessante, porque quando ele faz essa inserção aqui, o que começa a acontecer? Aquilo que estava morto começa a ter vida, e aquilo começa a produzir, mas ele está buscando da própria seiva. Então veja que Jesus aqui ele está apontando para algo, dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, de mim de fato vai fluir o rio de água viva, de mim vai fluir a vida, de mim vai fluir o zoe de Deus. Mas saiba de uma coisa, lembra de algo, vocês foram enxertados em mim, vocês não eram para estar aqui, mas vocês foram porque houve a recusa, João capítulo 1, e ali porque o povo se recusou e virou as costas para mim, eu fui para vocês, e vocês agora estão enxertados, né? Mas Paulo ele fala, olha, mas não vai achando que vocês são a última Coca-Cola no deserto, não vai achando que vocês são a última bolacha do pacote, porque na verdade é o seguinte, ainda tudo isso vai acontecer, mas ainda vou me voltar para o meu povo. Né? E aí nós vamos falar da aliança davídica, Palestina e tudo mais. Mas veja que, quando Jesus está falando, eu sou a videira, ele está falando de mim e apontando para o futuro, numa conexão, sobre uma integração daquele que um dia estava dissociado e agora está associado. Eu gosto dessa ilustração de Bill Johnson. Bill Johnson, quando ele está falando, explicando a respeito de João, capítulo 15, ele fala algo interessante. Ele fala, gente, vocês pararam para perceber uma coisa. Você vai lendo esse texto e todo mundo foca na videira, mas, na verdade, esse texto todo está falando sobre oração. Porque ele está falando, olha, na medida que você estiver integrado em mim, vocês vão estar com a palavra dentro de vocês, essa palavra vai fazer com que tudo aquilo que você pedir seja manifestado. E isso só acontece por quê? Porque você está na videira. E eu sou a videira, e tudo que você pedir ao Pai, através do meu nome, vai ser feito. Então, existe uma integração completa aqui para que as coisas aconteçam. Eu acho tremenda essa ilustração do Bill Johnson a respeito de João, capítulo 15. Sobre João 15, olha que legal. João 15 é um ensino que não é para muitos, né? João 15 está no contexto da última ceia. Jesus está ensinando para os 11, né? Judas já saiu da mesa, agora Jesus está conversando com os 11, e ele coloca, a partir dessa afirmação, deste eu sou a videira verdadeira, ele coloca o perfil expansivo daquilo que a igreja precisa viver a partir
daqueles que receberiam a oração profética que Jesus faria 2 capítulos à frente, lá no 17, né? E por que perfil expansivo? Olha só, a videira ela tem uma característica interessante. A videira ela é uma planta trepadeira, né? Aonde tiver, onde ela se recostar, por onde tiver, onde ela se recostar, ela vai crescendo. Aonde não tiver mais lugar para ela se recostar, então ela para de crescer e ela estagna, né? O que Jesus falou acerca da igreja mais tarde, né? Cerca de 43 dias depois desta fala? Jesus disse para os seus discípulos: olha, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão por todas as nações e façam discípulos. Né? Jesus ele diz assim: olha, a treliça para essa videira crescer, ela é muito grande, né? Então não existe um limite. É necessário que essa videira rode o mundo, essa videira dê a volta no mundo, os ramos dessa videira alcancem o mundo todo, né? Então, embora ali Jesus estivesse reservando um ensino para um grupo extremamente pequeno, só para os 11 que ficaram com ele, Jesus estava dizendo: não é para parar aqui, né? Não é para esse movimento terminar aqui. E isso é tão real, e esse é um conflito tão verdadeiro na igreja, inclusive nos dias de hoje, mas desde o início, que depois que Jesus sobe, a gente sabe a decisão dos discípulos. O Pedro fala: vou voltar para pescar, vou voltar a pescar. O João diz: eu vou com você. O André diz: eu vou com você, né? Esses caras não entenderam aquilo que Jesus falou, né? Essa revelação desse perfil de crescimento que a igreja tem que ter, desse perfil de expansão que a igreja tem que ter. Mas quando isso se torna compreendido pelos discípulos através da descida do Espírito Santo, de 150 eles vão para 3.000 em Atos 2. A primeira aparição pública da igreja ali em Atos 2, quando da descida do Espírito Santo, já é uma evidência desta característica expansiva desta videira. Já é uma evidência dessa característica de crescimento que os ramos precisam exercer uma vez ligados na videira. E qual que era a ligação dos ramos, dos discípulos, com a videira que é Cristo? O Espírito Santo. Né? Então essa é uma característica que ainda é viva, ou uma das características vivas da presença de Cristo e do perfil de Cristo na vida do crente e na vida da igreja. Jesus continua sendo a videira, os discípulos continuam sendo o ramo, a videira continua sendo expansiva, a treliça para essa videira crescer continua sendo o mundo todo. É só a gente entender aquilo que nós temos a fazer na autoridade que nos é conferida pelo Espírito Santo. Amém. Que baita parola hoje de novo, hein? Muito bom. Hoje foi bem especial. Chan, obrigado mais uma vez pela tua presença. Foi muito especial ter você aqui. Chegamos ao final da parola 119, mais uma dentro do tema Jesus. Esta semana falando, então, sobre as 7 afirmações que Jesus fez a respeito de si mesmo no Evangelho de João. E semana que vem nós vamos estar com uma roda de parola nova, com novas afirmações de Jesus. Atenção aqui, atenção para o spoiler. Você que está aqui nos acompanhando, semana que vem nós vamos falar sobre as afirmações de Jesus na cruz. Título da parola de semana que vem: Tetelestai. Olha só que coisa maravilhosa, meninos. Que parola sensacional. Nos espera semana que vem. E você já sabe, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e em formato de podcast no Spotify e também no Deezer, para você poder ouvir tudo aquilo que nós estamos aqui produzindo para você no momento e na atividade que melhor te aprover. Um grande abraço. Fiquem com Deus aí, meninos. Bom estar com vocês, bom parolar com vocês. Grande abraço. Até mais. Essa saudação da Xuxa no final foi o fim da picada.